Dentro de alguns instantes, estaremos iniciando o nosso encontro para celebrar. Ainda que virtual, não deixe de ser um encontro. Reúna sua família, pare tudo o que você está fazendo e vamos juntos celebrar ao nosso Deus com louvores e com cânticos. Se você for assistir pela TV, desligue seu celular. Se você for assistir pelo celular, desative as chamadas. Seja bem-vindo ao nosso encontro para celebrar ainda em casa. Que bom
Que saudade ouvir a nossa banda cantando e celebrando há um ano atrás, quando podíamos nos reunir na nossa igreja, no nosso espaço físico. Hoje não estamos lá, mas não estamos longe. O Espírito Santo nos une nesse momento. Infelizmente, não podemos estar presente no nosso espaço físico. A nossa igreja possui um número muito grande de pessoas que estão dentro da zona de risco, inclusive nosso pastor Roberto e a sua esposa. Ainda que pudéssemos nos encontrar dentro do nosso espaço físico, poderíamos somente atender 12 pessoas respeitando as normas de segurança e não poderíamos ter as crianças. Vamos orar. Obrigado, Rafael. Nesse momento eu quero fazer uma leitura bíblica antes de orarmos. E esse texto encontra-se em Romanos, capítulo 8, de 27 a 30. Romanos, capítulo 8, de 27 a 30, que diz assim: E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que Deus nos abençoe. Pedi ajuda de Deus e Ele me respondeu, e de todo medo Ele me livrou. Clamei a bondade de Deus e o Senhor me ouviu, e Ele me livrou das minhas aflições. Feliz eu sou, Deus me libertou.
Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque o Senhor sonda os nossos corações, sonda as nossas intenções e continua trabalhando em nós e nos transformando. Muito obrigado a Deus também porque estamos aqui juntamente com tantas pessoas que ao mesmo tempo que estão celebrando, te adorando, estão sendo abençoadas por Ti. Ó Deus, esteja com cada uma delas, Tu sabe as suas necessidades e as coloco diante de Ti. Peço em favor daquelas pessoas que têm vivido momentos difíceis de sua vida, nos relacionamentos com o seu cônjuge, com os seus pais ou mesmo com os seus filhos. Ó Deus, essa pandemia às vezes traz essas dificuldades mesmo. Ó Deus, dê sabedoria e entendimento para todas. Ó Pai, cure também aquelas que estão doentes, aquelas que estão precisando, ó Deus, de atendimento médico. Ó Deus, esteja com todas elas, mesmo aquelas que têm tido problemas, ó Deus, de depressão, de angústias, tristeza. Ó Deus, ajude a todas elas, ó Deus. Eu te peço que o Senhor abençoe também. E te agradeço por aquelas que têm contribuído para abençoar e manter este trabalho aqui em Conchal. Eu te peço tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir Eu Não Posso Fugir do Teu Espírito com a Neusânia. Eu não posso fugir do Teu Espírito, nem ficar distante do Teu amor. Se eu subir até os céus, se ao abismo eu descer, sei que ali Tu estás. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada, Tua luz ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura, Tua luz brilhará e comigo estarás. Eu não posso fugir do Teu Espírito, nem ficar distante do Teu amor. Se eu subir até os céus, se ao abismo eu descer, sei que ali Tu estás. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada, Tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura, Tua luz brilhará e comigo estarás. Mesmo vindo a noite escura, Tua luz brilhará e comigo estarás. E comigo estarás.
O amor que ama sem condições. Este é o tema da nossa reflexão desta noite. Esse tema é baseado na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, de 31 a 39. Romanos 8, 31 a 39. O texto que Paulo escreveu aos Romanos expressa a certeza de um amor incondicional. Por isso, do tema, o amor que ama sem condições. O que é o amor incondicional? Amor incondicional significa amor pleno, completo, absoluto, que não impõe condições ou limites para amar. Quem ama de forma incondicional não espera nada em troca. Talvez esse seja um dos maiores problemas no relacionamento conjugal, porque muito se espera do outro quando nós amamos. Isso não acontece muito quando estamos namorando ou quando estamos noivando, né? Mas o amor incondicional é uma meta que nós temos na nossa vida, e esse amor em relação a quem nós amamos deveria ser aplicado sempre. Só Deus tem este amor pleno, mas todos nós que temos este amor pleno de Deus em nós, podemos alcançar níveis de amor incondicional, não igual a Deus, mas a níveis que poderiam realmente ajudar nos nossos relacionamentos. Nós temos um exemplo, né, de amor incondicional entre nós, que é o amor de mãe. Existem outros, teoricamente, né, como dos pais, do pai, dos avós, mesmo um amor conjugal. O da mãe é talvez que chega um pouquinho mais perto de Deus, mas sabemos também que tem certas mães que não têm nenhum tipo de amor, ainda mais incondicional. Entretanto, o que significa este amor incondicional de Deus por cada um de nós? A resposta depende da certeza que cada um tem naquilo que a palavra de Deus fala ao seu coração. É a fé, é a confiança na palavra de Deus é que pode nos mostrar o significado desse amor de Deus incondicional para cada um de nós. O amor que nos ama sem condições. No verso 35 deste texto de Romanos 8, encontramos uma pergunta condicional, que é: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Já no verso 39, existe uma afirmação incondicional: nada será capaz de nos separar do amor de Deus. No verso 35, o apóstolo Paulo apresenta 7 adjetivos, ou vamos dizer, dificuldades, né? 7 dificuldades que têm separado muitas pessoas de Deus. Eu queria até ler rapidinho o verso 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Seja tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Explicando um pouquinho essas dificuldades, esses 7 adjetivos que o apóstolo Paulo mencionou, vamos colocar aqui para a gente ter uma compreensão um pouquinho melhor. A palavra, quando ele fala assim, será a tribulação, a palavra refere-se corretamente a uma pressão externa, ou seja, a tribulação aqui é uma aflição decorrente de causas externas. Quando ele diz assim, ou angústia aqui é uma grande ansiedade, uma angústia mental, tal como surge quando não sabemos para onde se virar ou o que fazer para obter um alívio daquela angústia, né? E logo em seguida o apóstolo Paulo fala em perseguições.
A esses, os primeiros cristãos eram constantemente expostos, o tempo todo eram perseguidos. Depois fala sobre a fome. Será que a fome vai nos separar do amor de Deus? A isso, para esses primeiros cristãos, era um resultado natural deles passarem fome, porque eles eram excluídos da sociedade. Mas, segundo o texto, a pergunta é: será que a fome pode nos separar do amor de Deus? E a nudez, que também é citado. Aqui a nudez não é ficar sem roupa, é no sentido de todo tipo de privação que alguém possa passar. Exemplo, privação de bens, privação da saúde, ou de vantagens financeiras, ou privação de vantagens políticas, relacionamentos, enfim. Depois ainda ele fala o perigo de qualquer tipo, é claro, ou espada. Na época desse texto, cristãos que enfrentavam a espada era por causa da perseguição. Então, a partir desse texto, nós podemos fazer um contraste entre as dúvidas, as dificuldades e a ação. O que eu quero dizer com isso? Esse texto mostra as dúvidas geradas por nós, quando você lê esse texto, dependendo da maneira como você se encontra no seu relacionamento com Deus, pode gerar dúvidas, ou por causa das próprias dificuldades que são apresentadas pelo apóstolo Paulo, que podem deixar a gente realmente com dificuldades. As dificuldades são apresentadas aqui no texto pelo apóstolo Paulo. E também a ação de Deus diante tanto das dúvidas como das dificuldades da nossa vida. Então vamos citar aqui primeiro a dúvida. A dúvida, ela pode surgir, por exemplo, nesses versos de 31 a 34. Romanos 31 a 34. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Que Deus nos abençoe com esse texto tão bonito. O texto aqui expressa esse amor de Deus para com toda a criatura. Eu estou dizendo aqui não para os filhos de Deus ou para aqueles que creem em Jesus, não. Eu estou falando para toda a criatura de Deus de todos os tempos. Esse texto mostra que pessoas, às vezes, passam por situações difíceis na vida porque não tem algo bem resolvido com a sua existência. Não tem muito bem resolvido a sua ligação com o Criador. Às vezes nem crê que exista um Criador. E assim coloca os vários porquês. É aí que surge a dúvida. Porque a maioria dessas pessoas depositam a sua confiança, a sua maneira de fazer as coisas sozinho. Independente de se existe um Deus, se existe alguém por trás da existência dele. Isso tira dessas pessoas toda e qualquer autoridade de Deus para ajudá-lo na sua caminhada. E às vezes, quando lê esse texto, ainda gera dúvidas, quando na verdade cada interrogação colocada aqui, contida nesse texto, expressa na verdade uma ação contínua de Deus para com aqueles que creem nele, para com o seu povo. Olha, só citando aqui rapidamente. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma ação contínua de Deus. Quem será contra nós? Apesar do ponto de interrogação. Portanto,
Lembre-se, você sendo criatura de Deus, ou filho de Deus, ou você não crendo em nada, Deus te ama com toda essa dúvida que você ainda possui. É por isso que o seu amor é incondicional. Outro contraste que a gente encontra nesse texto é as dificuldades, nos versos 35 e 36, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Aí vem as perguntas: será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito no verso 36, por amor de ti, enfrentaremos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Nós vivemos dias onde o profano tem tornado um lugar sagrado. E eu chamo de profano tudo que se torna contrário ao respeito devido às coisas divinas, às coisas de Deus. Por exemplo, as coisas contidas no verso 8 do capítulo 4 de Filipenses 4, 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É interessante, porque isso vem logo depois do verso 7, onde diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Mas precisamos pensar nesse tipo de coisas que pertencem ao sagrado, ao nosso Deus. O livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, traz algumas orientações sobre essa questão do profano e sagrado. É verdade que nesse texto que eu vou citar, o Ezequiel 44, 23, é uma orientação que Ezequiel dá direcionada aos sacerdotes daquela época, né? Mas que pode ser aplicada a todos nós. O texto diz assim, Ezequiel 44, 23. Deverão ensinar o meu povo a distinguir entre sagrado e profano, e farão que ele conheça a diferença entre o puro e impuro. O sagrado aqui é o que é santo, o que é separado, que é consagrado a Deus. E o apóstolo Paulo, como exemplo, nos apresenta nesse texto, como já vimos na introdução da nossa reflexão, essas 7 dificuldades para que a gente possa pensar de como poderíamos enfrentá-las caso tivéssemos passando por elas. Que é, no caso, a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, no sentido de privação, perigo e espada. Nós podemos pensar em cada uma dessas dificuldades como sendo uma fruta, um fruto. Porque cada um desses frutos de dificuldades podem contribuir para que possamos sentir este amor divino. Esse amor que pode transbordar por nós. Eu tenho plena certeza que quando entendermos assim, sairemos do nosso estado somente de lamentar, fazendo de nossas tribulações o desejo do coração de Deus para a nossa dependência. Somente de Deus. Cada fruto deste que traz essa dificuldade vai nos deixar mais dependentes de Deus. Posso afirmar isso agora como no terceiro ponto da nossa reflexão, que fala sobre a certeza do amor de Deus. Por isso que podemos entender que cada dificuldade pode ser um fruto. Certeza do amor de Deus que está por trás disso, dessa dependência dele. O verso 37 diz assim: mas em todas estas coisas, vamos colocar aqui as dúvidas, as dificuldades, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, as provações e dificuldades apresentadas aqui no verso 35 não apenas não podem nos separar do amor de Cristo, mas podem nos tornar
mas dependentes dele. Olha que diz o verso 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que certeza podemos ter que esse amor de Deus, ele é incondicional. Mesmo nós, durante os momentos de tribulação, das dificuldades que estamos passando atualmente com essa pandemia, com os problemas financeiros, com os problemas de relacionamento, com as incertezas, com as dúvidas, com o medo de estarmos sendo infectados, certamente não há o que pode nos separar do amor de Deus. Nem mesmo quando não reconhecemos seu Filho como Salvador, ou não conseguimos reconhecer Deus como nosso Criador. Mesmo quando saímos do nosso caminho que Deus nos destinou, Deus vem em encontro a nós, batendo talvez no nosso coração, na nossa capacidade de pensar, nossos sentimentos, principalmente porque Ele respeita as nossas escolhas, o livre-arbítrio. É interessante imaginar isso, porque lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo incondicionalmente, de uma maneira que Ele amou a todos. Como já disse no início da mensagem, Ele amou toda a criatura, em todos os tempos, em todas as épocas. Independente dessas pessoas crerem em Deus ou não, de andarem com Deus ou não, de obedecerem a Deus ou não, Deus amou o mundo de tal maneira. É um amor incondicional, sem condições. Alguém pode dizer, mas para que eu possa sentir esse amor, eu tenho que entender que Deus é Deus e que Jesus Cristo é Filho de Deus, é o próprio Deus e é o nosso Salvador. Sim, talvez você pode dizer, é uma condição. Não é uma condição. É a nossa forma de escolher. Eu quero sentir esse amor de Deus, ou não. Porque o amor de Deus está lá. Ele está amando, independente de quem for. O que eu tenho que fazer é decidir. E Deus nos deu essa capacidade de decidir se queremos sentir esse amor incondicional e ser amados por Deus ou não. A resposta é até bem simples. Algumas pessoas talvez não conseguem compreender porque tenta pensar de uma forma mais racional. Mas pense racionalmente. Eu posso sentir o amor de alguém só quando eu quero sentir. Porque senão eu vou também não sentir este amor. Deus nunca desiste de nós. Ainda bem. Porque até aqueles que estão presos e separados por causa das suas maldades, até mesmo aqueles que estão rejeitados pela sociedade, podem ser amados incondicionalmente, sem nenhuma condição para ser amado por Deus. E é apresentado isso de uma maneira tão clara, tão fácil de entender. Deus ama incondicionalmente a todos, independente de nós queremos amá-lo. Repito, Deus ama incondicionalmente a todos, independente de nós queremos amá-lo. Eu queria concluir essa reflexão desta noite com o texto de Romanos 8, 28, que é a continuação, que está inserido nesse contexto de Romanos 31, 39, um pouquinho antes,
que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Precisamos nos conscientizar que todas as coisas, em outra tradução fala, cooperam para aqueles que amam a Deus. Nós que fomos chamados segundo o propósito de Deus, temos que lembrar que o propósito de Deus é a sua vontade. E a sua vontade é a vontade de amar a cada um de nós e nos traçar caminhos que Ele traçou quando criou os seres humanos. E lembrar que a sua vontade é boa, que a sua vontade é perfeita, que a sua vontade é agradável. Lembremos-nos que cada um de nós fomos chamados para este propósito. E a única coisa que nos pode separar do amor de Deus somos nós. A nossa negação de não querer sentir este amor incondicional. Quando Deus nasce como um humano, o Deus Filho nasce igual a nós que somos somente semelhantes a Ele. É interessante, né? Deus nasce como um de nós. Só que nós só somos semelhantes a Ele. Mas por que Ele faz isso? Jesus Cristo, o Deus Filho, nasce para morrer em nosso lugar, para que justamente possamos ser igual a Ele. Que amor incondicional, hein? Nós somos semelhantes a Deus, mas Ele vem ser igual a nós para que possamos ser iguais a Ele. Isso só acontece porque em 1 João 4,19 diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Só podemos amar a Deus porque Deus nos amou com seu amor incondicional, em primeiro lugar. Jesus, Filho de Deus, deixou os céus para me encontrar, para encontrar você. E aqui não era o seu lugar. Um amor assim, o mundo nunca conheceu igual. Naquela cruz, Ele se entregou. E assim, o perdão foi alcançado pela sua ação naquela cruz. Um amor assim, o mundo não conheceu. Que Deus possa completar esta mensagem no seu coração, lembrando que Jesus é o Filho de Deus, que expressou o amor de Deus que o mundo nunca conheceu igual.
espero que você tenha tido um encontro com o Senhor, que o seu coração tenha sido aquecido pela mensagem. No domingo que vem estaremos novamente aqui em um encontro para celebrar. Aguardo você e sua família. Até domingo que vem. Que Deus lhe abençoe. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente.